E aí, gente, tudo bem? Boa tarde. Agora, à tarde aqui, Savassi. Bem-vindos a mais um Papo de Valor. Hoje eu estou aqui com uma lenda de Belo Horizonte, uma pessoa que eu conheço há anos, que a gente já tentou fazer negócio algumas vezes, mas que infelizmente não deu certo, mas que a amizade continuou, tá? Ele vai se apresentar daqui a pouco, mas é uma referência principalmente em empreendedorismo na área de tecnologia aqui em BH, tá? E ele vai trazer hoje a sua história, como que ele conseguiu até hoje trazer para as empresas tecnologia com segurança, com firewalls e vários outros serviços e dispositivos que ele vende, e está aí há 32 anos. Né? A gente antes estava numa conversa aqui que o que a gente precisa saber mesmo é como manter uma empresa há 32 anos, que é muito difícil. Então, José, por favor, se apresenta. Obrigado pelo convite, Alexandre. Meu nome é Glicério Ruas. Eu toco a microrádio há 32 anos, né? Eu administro a microrádio há 32 anos, mas eu mais vendo, ou seja, mais tenho contato com os clientes do que de fato administro, mesmo sendo formado em administração. Uhum. Mas isso me deu um embasamento muito importante para entender como a empresa precisa sobreviver, né? Sem a formação acadêmica, talvez eu tivesse muita dificuldade. Mas estamos aí, especialistas hoje em segurança da informação. Bacana. Eu vi lá no seu LinkedIn, você não foi empreendedor a sua vida inteira, né? Você começou lá no CLT, e aí venda, etc. Conta pra gente qual foi o fator decisivo de você ter deixado de virar CLT e ter aberto a microhard. Eu trabalho com vendas desde 1977. Trabalhei primeiro numa multinacional, vendendo mainframes. Você foi da Unisys, né? Hoje chama Unisys, mas antigamente era Burroughs. Burroughs, né? E depois eu trabalhei na Labo Computadores, que era uma empresa nacional de mini-computadores, fabricante de mini-computadores, e depois na Medidata. E na Medidata, o penúltimo ano, né, os 2 últimos anos, na verdade, que eu fui funcionário, vendedor, CLT da Medidata, eu fui campeão nacional de vendas. E os meus colegas, então, começaram a me estimular a ter a minha própria empresa. Eles falavam e eu terminei acreditando que eu ia ficar rico se eu tivesse a minha própria empresa, né? Uhum. Então, em 1992, eu criei a microhard. Mas eu já tinha 15 anos de experiência, 15 anos de mercado, 15 anos de relacionamento também no mercado. Mas, apesar disso, os anos iniciais da microhard foram muito difíceis. É mesmo? Muito difíceis. No primeiro dia foi muito bom. Pra você ter ideia, a gente vendia na Medidata, né, uns mini computadores que o sistema operacional era MAMPS. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar em MAMPS. MAMPS era um ambiente operacional tipo PIC, que alguns também que havia no mercado naquela ocasião, naquela época, né? Hoje esses dois não se fala quase nada sobre eles. Mas o MAMPS era um ambiente completo, era sistema operacional, linguagem de programação e banco de dados. Por outro lado, os periféricos para esse ambiente operacional eram proprietários também. E eu, quando saí da Medidata, eu arrematei num leilão da Telemig um lote de monitores que eram também exclusivos para a Medidata, né? E vendi para um cliente. Nesse primeiro dia de trabalho meu na Medidata, eu ganhei o equivalente a 3 meses de salário. Então eu acreditei mesmo que eu ia ficar rico. Empreendimento é o canal. Acreditei que ia ficar rico. Só que com o tempo eu fui vendo que não era só comprar e vender. Era muito mais do que isso, né? O tipo de negócio que eu sempre fiz foi um negócio sempre pensando na solução, né? Então, nesses 3 fabricantes que eu trabalhei, nenhum deles era líder de mercado. Concorrente da Burroughs, por exemplo, era a IBM. Então, a IBM, a própria marca se vendia. Burroughs precisava de algo mais. Então, o que a Burroughs fazia? Ela tinha aplicativos para vender junto, para estimular o cliente a comprar o pacote. E a gente, então, era treinado nos aplicativos. Isso era mainframe? Mainframe. 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 Que rodava em MAPS? Ou era o quê? Era o sistema operacional proprietário, e as linguagens de programação daquela época eram COBOL, RPG,
Entendi. Tinha alguns ainda que eram com Assembler, Com né? Assembler? Nossa. Código, linguagem de máquina, Linguagem de baixo máquina, nível. baixo mesmo. nível, O baixíssimo primeiro nível. curso que eu fiz, inclusive, foi de Assembler, apesar de ter sido contratado para ser vendedor. Você fez Assembler? Fiz Assembler. E eles disseram que era porque era para entender qual que era a complexidade do negócio. Nossa, o cara vai ser vendedor e sai de lá engenheiro, né? Porque Assembler Não dava para sair engenheiro porque era um curso de curta duração também, né? Mas a gente era treinado tecnicamente. E por conta disso, eu aprendi a vender sempre solução completa, né? Na Medidata era a mesma coisa. Antes, na Labo, né? A única linguagem de programação do Labo era Basic, que também não tinha no mercado ninguém que sabia programar Basic. Aí começou já a entrar na minha seara. Eu fiz segundo grau técnico programando em Basic. Mas o Basic de microcomputador. Basic de microcomputador, não de mainframe, isso. Então, o do Labo, que era microcomputador, era um Basic mais tipo Fortran. Entendi. Fortran, cara. Exatamente. E depois eu fui para a Medidata, que era MAMPS. Então, todos esses 3 fabricantes que eu trabalhei, eles eram mais ou menos obrigados a vender aplicativos, porque não existia no mercado software house que conheciam aquelas linguagens de programação. Como que mudou? E quando eu montei a MicroHard, eu já não tinha mais à minha disposição os profissionais que eu tinha em empresas de médio e grande portes, né? Então, quando queria falar de banco de dados, eu escolhia quem ia me acompanhar no cliente. Se eu queria falar de planejamento e controle de produção, eu escolhia qual profissional eu ia levar naquele cliente. E quando eu passei até a MicroHard, eu não tinha mais esse poder de escolha, né? E você na MicroHard ainda era mainframe ou você já era microcomputador? Aí já era microcomputador. Só que, antes disso, eu já estava vendendo placas multisseriais, porque o Medidata... a Medidata, na época, fez uma parceria com a Cyclades. Você lembra dessa marca? Lembro. Era um fabricante nacional de placas multisseriais inicialmente, depois roteadores, depois equipamentos para converter RS-42, RS-232 para Ethernet. E a Medidata vendia os equipamentos dela com Xenix inicialmente, depois Unix, né? Com placas multisseriais e terminais burros, né? Já não eram mais os terminais proprietários, mas eram terminais que usavam placas multisseriais. Sim, sim. E quando eu saí da Medidata e montei a MicroHard, eu virei distribuidor da Cyclades. Então foi minha primeira grande parceria na MicroHard. Entendi. E junto com isso, você vendia já microcomputadores? Às vezes o microcomputador junto com o servidor, o servidor junto com as placas multisseriais, às vezes com terminais. Mas sempre era uma batalha, uma dificuldade até entender qual que é a necessidade do cliente. Às vezes o cliente já tinha um fornecedor do computador, então me bastaria vender a placa multisserial. E era sempre hardware, tudo muito baseado em hardware, né? Era hardware e software, sistema operacional, né? Uhum. E aí o que aconteceu? A Cyclades investiu muito no Linux. Os equipamentos dela, os produtos dela foram desenvolvidos para serem compatíveis com Linux, que foi quando o Linux começou a se popularizar. Isso a gente está falando de 92. De 1997. 96, 97. Em 97, nós fomos campeões nacionais como distribuidores da Cyclades. Inclusive conhecemos, eu e minha esposa conhecemos São Francisco, né, por conta da Cyclades lá. Fomos conhecer a fábrica em São José, eles tinham uma fábrica lá, e conhecemos São Francisco lá como prêmio de maior distribuidor do ano, né? Mas também, na sequência, depois de alguns anos, os donos da Cyclades, que eram 2 brasileiros, venderam a Cyclades. E eu tive que procurar outro porto seguro, né? Então, nesses 32 anos, eu fiquei, assim, por alguns anos com alguns fabricantes, pensando em algumas tecnologias, né? Uhum. Nessa época que a Cyclades investiu muito em Linux, coincidiu que eu entendi que deveria passar a vender Linux ao invés de vender SCO, porque SCO era um Unix muito caro, né? Entendi. E o mercado estava indo para software livre. Então, a gente também se especializou, eu virei uma revenda da Conectiva. Lembra da Conectiva? Demais. Conectiva Linux, lá de Curitiba. Isso, lembro muito. Aí depois nós viramos centro de treinamento, depois viramos distribuidor. E aí, quando chegou o ano de 2001, aí eu estava apertado. Estava muito apertado, estava passando muita dificuldade. Porque o mercado é assim. Ele sabe que vender é uma coisa, mas vender com sobra, né, com lucro, né,
depois de pagar os impostos, é muito difícil. E o curso que eu fiz, o curso superior que eu fiz de administração, me deu uma visibilidade muito grande disso. Legal. De entender que o ICMS é por dentro, que o IPI é por fora, que além disso tem que pagar PIS, COFINS, contribuição social sobre o faturamento, que tem que pagar imposto de renda sobre o lucro, dependendo do regime tributário. E essa eu acho que é a grande dificuldade dos profissionais do mercado hoje, entender que empreender não é só executar o serviço. Tem uma série de outros fatores envolvidos, né? E que, por conta deles, às vezes, o empreendimento não dá certo. É por isso que há uma mortalidade infantil muito grande de empresas e a maioria das empresas também não chega a 10 anos de vida, né? Porque as pessoas que resolvem empreender acham que é só entrar o dinheiro. É o modus operandi, faz, tem, né? Você entrega e tem o dinheiro, entrega e tem o dinheiro, e não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. E se você não tiver uma boa contabilidade para poder te mostrar isso, para você refazer, às vezes, as contas, né? Às vezes o cara que é prestador de serviço, ele sai pensando em montar empresa, fala assim, não, eu vou cobrar 10 mil reais nesse serviço, embolsar os 10 mil. Nada disso. Nada disso. Se ele embolsar e não pagar os impostos, ele vai ser pego pelo leão, pela prefeitura, pelo Estado, ele vai ser pego. Mais dia, menos dia, né? Mas eu fui, então, empregado por 15 anos, resolvi empreender por convencimento dos colegas, percebi que o buraco é muito mais profundo, né? Mas aí fui procurando minhas alternativas, entre minhas alternativas, né? Quando eu trabalhava primeiro com hardware, por isso o nome da empresa é Microhard, né? Mas era em conjunto com o sistema operacional. Depois eu comecei a vender rede com os equipamentos da Cyclades. E com o advento do Linux, eu comecei a vender Linux. E o Linux, como é muito forte em segurança da informação, eu fui para a segurança da informação. Qual que era a dificuldade do Linux naquela época? É que era interface texto. Não tinha interface visual. Linha de comando. Então era muito difícil eu, como vendedor, gerenciar técnicos, que a gente sabe que a mão de obra existente no mercado também, ela é muito diversa, né? Existem os bons profissionais, os que têm boa vontade, e existem os que dificultam a vida de todo mundo que trabalha ao redor deles. Isso em todo lugar. Em todo lugar. Perfeito. Então, documentar o que eles faziam era muito difícil. E eu não tinha como verificar. Como é que eu ia verificar isso? Então, eu comecei a trabalhar com um produto que era interface gráfica. Na época, Linux? Na época de Linux ainda. Com Samba? Com firewall, vendendo os firewall com Linux, não mais feito em linha de comando. Entendi. Mas firewall, cada empresa só tem um. Às vezes tem mais, dependendo da quantidade de filiais, dependendo de como acessa a internet. Se quer redundância. Mas, na teoria, uma empresa que só tem um endereço só tem um firewall, né? Às vezes tem redundância, tem 2 firewall, mas naquela época era difícil até falar em redundância, né? É verdade. Mas, por causa disso, o antivírus foi a mola que me deu essa nova jornada, que há 14 anos eu estou nela. Porque o antivírus é um para cada computador. Então, em termos de quantidade, o antivírus se vende muito mais. O firewall é muito mais caro, mas é um só. O antivírus é muito mais barato, mas são vários, é um para cada computador. Isso, ele é mais escalável do que o firewall. Mais escalável. E, enfim, hoje a empresa está com 22 funcionários. Nós chegamos naquela época que a gente mudou de Cyclades, né, para voltar para essa nova fase, eu cheguei a ter um funcionário apenas, numa casa de 2 pavimentos, mas eu achei que era melhor não entregar o imóvel e continuar persistindo, né? Entendi. Fui teimoso demais, passei muito aperto, com banco principalmente. Legal, então vamos lá, pegando essa parte aí, resiliência, né? Que é uma questão que eu acho fundamental. É verdade. Em algum momento você pensou em voltar para o mercado de trabalho? Pensei. Pensou? Pensei. Falou, vou voltar. Eu tinha formado em administração, né? Então eu pensei o seguinte, a área de vendas é uma área muito competitiva, né? É muita pressão, o chefe está botando pressão por causa de meta. Eu vou para a administração, porque agora eu já sou formado, já tenho uma experiência no mercado, sei o que é. Só que o salário de administração era metade do salário de vendedor.
Aí não dava para sustentar a minha família nos padrões que eu vinha trazendo a minha família. Entendi. E por conta disso eu persisti como vendedor. Isso ainda quando empregado, hein? Quando empregado. Depois, quando eu montei a empresa, várias vezes eu pensei, mas é muito difícil voltar atrás. É claro que em determinadas situações, ou dependendo do grau de complexidade, é importante você ter a consciência de parar, retroceder, recomeçar, talvez se reinventar, né? Mas fora os pensamentos, atitude mesmo eu nunca tomei, não. Entendi. Mas passou pela sua cabeça. Pensei, claro que pensei. Vou voltar. É mesmo? É, claro. Eu não sei porque eu ainda não passei esse aperto. Porque eu também já Tomara tenho que você não passe. 2 anos e meio, né? E eu não consigo ver o Alexandre de volta lá no CLT. Você começou a empresa do zero? Mais ou menos. Já tinha começadinho ali, já tinha ali alguns clientinhos e tal, mas ela está tomando uma escala grande, né? É o que você falou, éramos 2, já somos em 10. Esse ano já deve ser 20. Então eu não sei, né? Então eu não sei. Agora, a questão de banco, né? Eu vou fazer o uso de recurso financeiro de terceiro também, né? Você fez esse uso? Fiz. Então você não cresceu com recursos próprios, né? Foi mais ou menos assim. Eu fiz para capital de giro. Ah, entendi. Mas eu era distribuidor, como eu te falei. Então eu tinha clientes que eram revendas. Na época dos provedores de internet, aqui em Minas Gerais era muito forte com provedor de internet. Então os provedores compravam direto ou do fabricante ou do distribuidor. E eu vendi muito para esse mercado. E eu tive alguns percalços, né, de clientes que não pagaram. Eu tive 2 negócios grandes, uma rede de lojas muito grande, e que comprou via revenda, mas com faturamento direto, e eu sofri a inadimplência do caso dele. Você imagina o que é daquela época, eu estou falando de ano 2000. 1998, mais precisamente. O que são $9.803 girando no estoque? Porque não é só comparar que o dólar hoje é quase R$6. Não. É aquele dinheiro comprando e revendendo e tendo lucro, comprando e revendendo e tendo lucro, comprando e revendendo e tendo lucro. Quantas vezes poderia gerar? Né? Um outro cliente, um provedor grande na época, também ficou me devendo quase $10 mil também. Então, o que eu tomava em banco, às vezes era pensando assim, que eles iriam me pagar, né? E não me pagaram. Nossa, então, ainda tem esse fator, banco é bola de neve, né? Total. Banco é bola de neve. Então, juros a bola de neve juros ficou ali, uma cruel. bola gigante. Mas eu terminei conseguindo renegociar com os bancos, parcelar a dívida e, com a graça de Deus, eu consegui pagar todas as parcelas em dia. E foi quando comecei essa retomada. Então, daí para cá, assim, meu caminho desbravou, abriu. Entendi. Hoje a gente é uma das mais importantes revendas dessa área de atuação no Brasil, né? Desse mercado no Brasil. De antivírus. De antivírus. Legal. A gente vende tanto para o mercado privado quanto para o mercado público. Né? Sim. E tem grandes contas, tem médias, tem contas pequenas também, mas o nosso foco é a empresa de médio e grande portes. Mas, assim, quando a gente fala que trabalhou com o recurso do banco, na verdade, o banco tomou mais recurso da gente do que deu, né? Do que ajudou, né? Porque o banco emprestou, mas eu entrei em dificuldade, juros sobre juros, e eu tive que arrumar dinheiro para pagar, porque não tinha jeito. Né? Como? Porque senão daqui a pouco ele tomava tudo, né? Entendi. Mas teve que ter uma resiliência forte. Teve que ter uma resiliência forte. Muito forte. Ouvi o Lázaro Moura, que ele foi presidente lá do Grupo Silvio Santos, ele estava dizendo o seguinte: que se você não se você não consegue dormir com barulho, né, você não pode ser empreendedor. Né? Se você quer botar a cabeça no travesseiro, né, não tenho dívidas e estou tranquilo, o carro é meu, tudo é meu, e eu vou acordar e tá tudo tranquilo, não é a vida para você. Né? Porque você tem que dormir com a cabeça no travesseiro. Mas essa tem que ser a meta, né? Essa tem que ser a meta. Você tem que pensar nisso. Vou dormir tranquilo, não vou me preocupar com dívida, porque eu não quero ter dívida. Sim, né? Mas em algum momento você vai precisar ter. Vai. Com alguém, né?
alguém, porque de qualquer forma você imagina, o cara que fala assim, eu não vou pagar aluguel porque eu tenho um imóvel. Mas se ele usa o imóvel dele, ele tem que contabilizar o valor daquele aluguel. Porque é um custo de oportunidade. Porque se ele não estivesse ocupando, ele poderia alugar para alguém. É o que eu ia falar, ele está deixando de ganhar aquilo, é claro. Exatamente. É claro. Exatamente. E qual que é, na sua visão, durante todos esses 32 anos, o maior desafio do empreendedor no Brasil? Porque você falou a questão tributária, que é uma questão assim que eu, na minha empresa, a gente olha na vírgula exatamente para a gente não ter problema com... Porque às vezes é a diferença entre lucro e prejuízo. Sim. Tão simples quanto isso. Sim. Né? Os impostos você vai pagar, pode dizer se você vai ganhar ou se você vai perder dinheiro. Né? Qual foi durante esses 32... para mim é questão tributária e venda. Né? Venda, para mim, é um super desafio. Né? A questão de penetração, de você chegar... Eu acho que a pessoa que mostrar, o ser humano, que conseguir criar percepção de valor e outrem, vai ser trilionário. Vai ser trilionário. Você mostrar para uma outra pessoa que aquele negócio, que aquele produto tem um valor e que vale a pena pagar por ele, seja quanto for, a pessoa vai virar trilionária. Então, eu diria para mim que hoje os dois grandes desafios, nos meus 2 anos e pouco empreendendo, é tributário e venda. Na sua opinião, durante esses 32 anos, quais foram os seus grandes desafios como empreendedor? Na minha opinião, o maior desafio são as pessoas. É mesmo? Tanto do ponto de vista do cliente, olhando para o lado do cliente, quanto olhando para o lado interno dos funcionários. Sim. Porque você precisa ter funcionários comprometidos, né? Colaboradores comprometidos, quer seja sócio, quer seja funcionário, né? Mas também fornecedores. Eles têm que ser comprometidos com o seu objetivo. E o cliente, por mais que você tenha um produto de excelente qualidade e às vezes você sabe mostrar, é importante lembrar que do outro lado é um ser humano. Você não está negociando com o CNPJ que olha racionalmente para o que você está mostrando. Não. São seres humanos que olham. E, por outro lado, você tem concorrentes, alguns também muito competentes, né? Então, eles fazem o mesmo papel que você, e você tem que disputar o reconhecimento dele, de cada cliente, né? Tem que disputar o entendimento de que você mostrou tem mais valor para ele. E aí depois ele põe na balança valor e preço, né? Se ele entender que apesar do valor, o preço ele não consegue pagar, ele vai terminar comprando o preço, né? Entendi. Então, são as pessoas que fazem tanto as entregas quanto as medições, né? Quem faz as entregas são os nossos colaboradores, o funcionário, o sócio, o fornecedor. E quem faz a medição são as pessoas que estão nos clientes, né? Então, eu acho que o fator mais complicado são as pessoas. Mas na medida em que você faz isso, e você tem a fórmula, né, para poder não tomar o prejuízo, não tem por que também não ter sucesso, né? Entendi. Tá bom, vamos lá. Mas as pessoas ficam um negócio assim, tipo, tá bom, mas como lidar melhor com elas? Vamos lá. Já que o grande desafio são as pessoas, né? Imagino que você tenha na sua cabeça que lá atrás, se você tivesse escolhido um funcionário A ao invés do B, você teria tido um caminho melhor. Isso aí, quando você fala internamente, é fácil, né? Ao invés de um, teria o outro. Ao invés de um sócio A, teria um sócio B e assim sucessivamente. Mas quando você está falando de clientes, principalmente, em que você tem que vencer aquela resistência, em que você tem que mostrar, criar a percepção de valor nele, né? Qual que é, na sua visão, não vou falar a fórmula, mas qual que é a maneira melhor que você enxerga de criar a percepção de valor em outra pessoa? Olha, a primeira coisa que eu acho que tem que ter é o conhecimento pessoal. Você tem que haver a troca. É importante você conhecer o cliente e o cliente te conhecer. Conhecer do ponto de vista pessoal. Pessoal. Eu não digo ser íntimo, não é isso. É te conhecer, saber quais são os seus valores, né? Quando você falou da fórmula, eu tenho uma fórmula do meu primeiro curso de vendas na minha cabeça até hoje.
Interessante. Que é a fórmula SHIFT, né? O S é de sinceridade, o H é de hábito de ajudar, o E é de entusiasmo, o A é de atitude e o F é de feliz em ser amigo. Você já entrou numa loja onde o vendedor vem, ou a vendedora, vem toda feliz para o seu lado e quando ela percebe que você não vai comprar, ela nem dá tchau, ela vira as costas e vai para o outro lado? Ela veio primeiro com uma falsa felicidade, com uma falsa alegria, né? Ela não era genuinamente feliz. Mas se você é uma pessoa que demonstra que tem o hábito de ajudar, que é sincera, que tem a atitude realmente de contribuição e que é franca também, porque não adianta você vender, por exemplo, geladeira para esquimó, né? Esquimó não precisa de geladeira. Então tem tanta gente precisando de geladeira, vai vender geladeira para quem precisa, não é? Então, se você tem o hábito de ajudar as pessoas que precisam de ajuda e o mercado te reconhece com esse perfil, com essa característica, facilita você chegar e ter a oportunidade de mostrar o que você tem para mostrar. E, é claro, a partir daí é que o cliente vai começar a avaliar as características do seu produto, do seu serviço, para poder aprovar a contratação, né? Quer seja quando você negocia direto com o dono da empresa ou com o gestor que toma a decisão, né? Entendi. Eu fico muito surpreso de você dizer isso, sabe por quê? De todos os convidados que eu tive aqui e de pessoas com quem eu converso também, 100% delas falam para mim que o grande desafio é a questão financeira, é a questão de você montar um business plan, é a questão de você montar uma planilha, é a questão de você montar um forecast, é a questão de você ter um business case, um estudo de viabilidade econômico-financeira que vai te dar o direcionamento. Você é a primeira pessoa que fala que o maior desafio de um empreendimento são as pessoas e não a parte financeira. Mas isso tudo que você falou, montar o business plan, fazer o fluxo de caixa, entender toda a parte de gestão contábil e tributária, também é muito complicado. Entretanto, a gente consegue fazer isso em planilhas, né? Em Excel, em outra... em um spreadsheet, a gente consegue fazer isso. E isso é, de certa forma, objetivo, né? Você move o número, aumenta o número, diminui o número, e você vê o resultado também ser alterado. Mas você não faz isso com pessoas, entendeu? Entendi. É por isso que eu acho que as pessoas são mais complexas do que essa parte financeira. Sem dúvida. E é claro que a parte financeira é fundamental. Se você não entender que precisa vender com lucro suficiente para você fazer a retirada para sustentar a sua família, ora você vai desistir do negócio. Claro. Né? E a empresa tem vários sócios, mas tem também funcionários e todo mundo pensa na mesma coisa. Né? Todo mundo pensa na mesma coisa, quer dar o melhor para a sua família, quer melhorar de vida, tanto os cônjuges quanto os filhos, né? Quer dar tratamento médico melhor, quer dar segurança maior, quer dar escolaridade melhor. Então, todo mundo pensa na mesma coisa. O objetivo de nós todos, de um modo geral, é o mesmo, né? Às vezes em medidas diferentes, né? A gente sabe que uma pessoa que mora na roça, que nunca veio para a cidade grande, a medida dela é diferente de quem mora na cidade grande e que paga aluguel caro, transporte caro, médico caro, né? Mas, no final das contas, é todo mundo com o mesmo objetivo. E é por isso que eu penso que o mais complexo é o ser humano. Porque é subjetivo, né? Você não sabe o que está na cabeça da pessoa. Sim. A avó da minha esposa, ela disse, né? Uma vez a gente estava em um evento e aí ela perguntou, mas a minha filha foi embora? E a gente falou, mas você acha que sua filha ia te deixar aqui? E a moça com 94 anos falou, a gente nunca sabe o que passa na cabeça das pessoas. Olha isso. Eu falei, não, você tá certíssima, eu não vou nem discutir. Eu falei, você tá certíssima. Quando ela vier, eu vou entender. Exatamente. Eu acho que você tá certíssima. Tá bom, então o grande desafio, então, pessoas, tá? Agora me tira uma outra dúvida aqui. Você trilhou todo esse caminho, que foi o da microhard. Enquanto CLT,
eu pergunto isso muito porque, assim, todo mundo pensa que o empreendedorismo, ele é estalo, né? Ele é é inspiração e não transpiração, né? Acordou um dia, pá, vou ficar rico vendendo placa serial. Porra, vai ser isso. E levanta, pede demissão e começa uma empresa, né? Quando você estava lá na Unisys ou nessas outras empresas, você já queria e você já tinha um chamado para você inovar? Inovar não, desculpa. Para você empreender? Não tinha. Não tinha? Não tinha. Não tinha. Eu estava confortável com a remuneração que eu tinha. Legal. Eu pensava que era aquilo ali, fazia as contas, sobrava dinheiro. Olha Pude só. comprar o meu primeiro imóvel, né? Quando eu era ainda funcionário. Como né? empregado. Como empregado. Então, é claro, todos nós temos que fazer essa conta. Né? A gente ouve palestras diversas falando isso. Não importa quanto você ganha, você tem que separar um pouco para poupar. Sim, né? sim. Poupar e aplicar de alguma maneira, mas tem que deixar sobrar. E eu não imaginava, não. Eu comecei a imaginar nos últimos anos. Eu trabalhei por 15 anos empregado, né? Quando o pessoal começou a te falar, sai Mas daí. o pessoal começou a me falar. Monta uma empresa que você vai ficar rico. É mesmo? Nunca tinha passado pela sua cabeça? Olha, foram de 1992 que eu criei a Microhard até 2010. É tempo pra caramba. 18 anos. 18 anos de aperto. É mesmo? 18 anos de aperto? Épocas assim que davam boom, mas outra época ia lá para baixo. Ia lá pra baixo, entendi. É mesmo? E você se manteve resiliente por 18 anos? Por 18 anos. Na hora que dava o boom, eu falei, opa, agora vai. Agora vai, agora eu vou ficar rico, né? Agora vai dar certo. Aí, e aí acontecia um incidente, né? Entendi. E assim, as vendas corporativas, elas também são de longa maturação, né? Depois eu vou te falar sobre isso. O cara chega na prateleira e pega. Não. Ó, eu não conheci, enquanto eu era CLT, nenhum vendedor que tivesse me vendido um ERP, que são projetos milionários, que tenha sido o mesmo vendedor que tenha começado a venda, que tenha terminado. Então. Nunca foi, nunca. Porque são vendas de 3 anos, 2 anos e meio, Sim, 3 anos. Sim. Né? E qual é o vendedor que aguenta um ciclo de venda desse? Dificílimos. E você imagina o seguinte, no caso do antivírus, que é um exemplo simplório, né? Que todo computador tem que ter, eu acho que o mundo todo já tem consciência disso. Mas a empresa já tem um contrato com algum fornecedor. Raramente se encontra uma empresa que ainda não investiu nessa área. Eu tive uma. Até chamei vocês. Então. E aí você imagina o seguinte, aí a gente chega nessa empresa. Aí o cara fala assim, não, eu acabei de renovar por 3 anos. Eu não posso deixar para voltar nesse cara daqui a 3 anos. Muitas vezes ele nem estará naquela empresa, mas eu não posso deixar de voltar naquela empresa só daqui a 3 anos. Eu tenho que manter o relacionamento, mostrar os produtos que eu ofereço. Às vezes acontece também da linha de produtos da gente mudar, muda de modelo ou muda de fabricante, né? Para quando ele estiver na hora de avaliar, a gente estar presente. Com outras empresas concorrentes também, né? Mas você imagina, a gente tem que esperar um tempo de 2 a 3 anos, e hoje tem alguns fabricantes que têm vendido contratos de 5 anos, então a gente tem que chegar nessas empresas, ficar mantendo para um dia, daqui a 5 anos, vender, né? Vários clientes nossos, a gente ficou batendo na tecla, mantendo presença, mostrando tecnologia por 8 anos. Eu lembro. E se a gente não tem outros que sustentem a empresa, como é que a gente faz? Mas um dia isso aí vai chegar. Vai chegar. Entendi. É claro, você tem que acreditar nisso, né? Se não acreditar... É lógico. Para de ir. Exatamente, para de ir, exatamente. Só para que vocês entendam, gente, eu já tentei fazer negócio com a Microhard algumas vezes, tá? Então, por isso que eu estou perguntando para eles sobre isso. Né? Então, a gente tentou, enquanto eu fui gerente de tecnologia de algumas empresas. Acabou que não conseguimos, mas o relacionamento ele foi mantido como ele está falando. Né? E quando você estava lá no Vale dos Desesperados, lá embaixo, lá, o que fez você
não desistir, né? O que fez você continuar e não ter chutado tudo e falado, cara, vou voltar pro mercado de trabalho? Lembrar da minha família. Mas, esse era o meu grande motivador. Mas eu como precisava CLT sair. você não ia conseguir também? Cara, mas estava ali, sempre. Quando me convenceram que eu ia dar um boom, que eu ia ficar rico, eu acreditei. E aí, claro que de vez em quando dá uma baixa autoestima, de vez em quando dá depressão, mas eu permaneci, né? Quer dizer, como você falou, eu fui resiliente. E você vê, agora que a gente não vende mais hardware preferencialmente, não que não possa vender. Sim. Mas por quê? O hardware, por exemplo, e eu já tive alguns problemas por causa disso, de fluxo de caixa. O hardware hoje, já de muitos anos para cá, ele exige o pagamento do ICMS, substituição tributária. O que é isso? É o ICMS que é arrecadado aos cofres do Estado antes de ele sair do distribuidor do outro Estado. Por volta de 18% sobre o valor da venda, imagina. Paga o ICMS antes de sair de lá, mas o seu cliente não te pagou nada antecipado. Ele vai te pagar 30 dias depois. 40, 60. Quando não atrasa o pagamento ou não dá o tombo, né? Ainda tem isso? Ainda tem isso. Então, no caso de hardware, o peso é sempre muito maior. Entendi. Eu pago o ICMS substituição tributária, depois você emite a nota. Ao emitir a nota, você passa a dever ao Estado, à União, à Receita Federal, né? E mais dia, menos dia, você vai ter que pagar. E se o cliente não te pagar? E se ele pagar atrasado? Né? Então, não vende... Hardware não é a nossa preferência. Mas dependendo do projeto, a gente tem interesse de vender também, mas a gente analisa muito criteriosamente, sabe? Entendi. Por exemplo, em segurança da informação. Backup é segurança da informação. Só que backup precisa de hardware e de software. O cliente, às vezes, já tem um hardware, então me bastaria vender o software. Mas quando o cliente já tem um hardware muito defasado, muitas vezes é conveniente eu vender o pacote hardware e software de backup. Então, nesses casos, a gente faz as contas, naturalmente, para não tomar prejuízo, porque, às vezes, essa fórmula você tem que se aprofundar para entender, né? A substituição tributária, depois o ICMS antes. Nossa, ainda mais em Minas, que tem ST, Deus me livre. Você tem solução em nuvem? Sim, para segurança da informação? Isso. Sim, também. Para backup, por exemplo? Também. Não, fantástico. Também. Na verdade, hoje, tudo que a gente vende tem alternativa de ter a console em nuvem, né? A gestão em nuvem. Eu faço, 100%. Todas as minhas últimas experiências como gestor de TI, eu levei todos os serviços que não eram essenciais de ficarem locais para a nuvem. Todos. No caso da segurança da informação, tem alguns negócios que os gestores julgam importante ter tudo dentro de casa. Porque quando vai para a nuvem, mesmo que às vezes a nuvem ou a hospedagem do servidor é no Brasil, muitas vezes vai lá fora no exterior para chegar de volta no Brasil. E alguns têm restrição a tráfego de dados no exterior. Sim. A gente sabe que não importa se é fibra ou se é satélite, o dado vai estar trafegando em algum lugar que eles não têm controle, né? Interessante. Então a gente vende nas duas situações. Quando o cliente prefere a console on-premise, né? Como a gente chama, on-premise, local. Sim. E quando prefere que seja nuvem. Entendi. Aí a nuvem pode ser a nuvem dele, nuvem privada, né? Ou nuvem pública, e pode ser a nuvem do fabricante também. Né? Então são várias alternativas, conforme o conforto conceitual dele, né? Legal. Pode escolher. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Com relação ao seu processo de vendas e à sua administração, as questões das inteligências artificiais te ajudaram em alguma coisa nisso? Estão começando a ajudar. Então, em que, por exemplo? Você usa em que? Hoje nós estamos usando para formatar, para estruturar um pouco a área comercial, mas já usamos há mais tempo para fazer estudos técnicos.
Então, por exemplo, a gente tem colocado nas inteligências artificiais, a gente tem colocado trechos de termos de referência de editais para entender quais produtos atendem aquelas características. Porra, fantástico, é mesmo? A gente dependeu sempre muito de gente que conhecesse todos os concorrentes. Isso. Agora não precisa mais disso. Não existe. Praticamente não existe um profissional que conheça todos os concorrentes. Não tem como. Agora, eles trazem informações também com erros, né? Então é importante que você tenha pessoas experientes analisando as respostas. Entendi. E às vezes fazendo novas perguntas, né? Entendi. Mas o ser humano não pode ser dispensado. A gente fala que a robotização vai terminar com o ser humano, né? Com os empregos, né? A gente sabe que o ser humano vai ser necessário, no mínimo, para apertar o botão, né? Sim. No mínimo. Não, vai precisar. É claro que a especialização está se tornando cada vez mais exigente, né? Sim. E é outra coisa que a gente diz também, né? Se quer ser profissional, enquanto quer ser profissional, nunca mais você vai poder parar de estudar. Isso é importantíssimo. Que bom que você trouxe esse gancho. Porque quando a gente pensa, né, em mim, você, a gente tem nível superior, né, 4º grau, mestrado, não sei mais o quê. Então, nós somos a minoria, né? Mas quando a gente pensa na pessoa que está lá na periferia e que tem um cabeleireiro, que tem uma mecânica, qual que, na sua opinião, né, é um fator essencial para que essa pessoa tenha sucesso no seu empreendimento? Não sei se você sabe, pelo amor de Deus, tá? É só assim, eu estou tentando usar um pouquinho da tua experiência para um público que não é um público que normalmente é o público que empreende, que são pessoas que estão ali num grau cultural maior. Né? Exatamente. A gente está num grau cultural muito maior. A gente pode escolher se a gente vai ser CLT ou se a gente vai ser empresário. Agora, a pessoa que está lá, que é um mecânico, que é uma manicure, que é uma cabeleireira, nem sempre ela pode. Ela só tem aquela portinha dela lá, né? E qual é a dica para que essa pessoa, para que ela seja mais bem-sucedida no seu empreendimento? Eu acho que é o interesse, sabe? Na medida em que a pessoa reconhece a necessidade de evoluir, ela tem que procurar evoluir. Se ela continua lá só cortando cabelo, ou só fazendo unha, ou qualquer que seja a especialização dela, só fazendo aquilo de forma diária, né? Sem procurar coisas novas, né? Sem procurar inovar também, né? Na medida que a pessoa entende que é importante inovar e tem interesse de crescer, tem que estudar. Mas estudar o quê? Estudar coisas que ela goste, que ela pense que vai fazer melhor. Então, se ela quer ser melhor naquela mesma área que ela tem, que assista vídeos na internet, é de graça. Até encontrar o veio, né? Vai falar assim, tem que pagar o curso que custa dinheiro. Né? E ela não tem um dinheiro. Tem tanto curso gratuito. Sim. Mas tem uma infinidade de curso gratuito. Então, se ela tiver interesse, ela vai estudar, vai ouvir vídeos de YouTube, de outras, e de mídias sociais, vai despertar o interesse pela inovação, pelo crescimento. Se a pessoa tiver força de vontade, determinação, interesse e dedicação, é muito provável que vai crescer. Quer seja sendo empreendedor próprio ou sendo convidado por alguém para empreender junto com esse alguém. Você imagina um salão de bairro que tenha uma profissional que se destaque entre elas, uma hora essa pessoa vai ser conhecida por alguém que esteja num nível social mais elevado, que vai convidá-la para vir junto com ela. Que às vezes vai trazer mudança de bairro, às vezes vai trazer mudança de relacionamentos, e que essas pessoas vão aprender a valorizar. Na minha vida toda, eu conheço pessoas que foram chamadas por nós termos entendido que essas pessoas poderiam melhorar de vida. E que essas pessoas se sentiriam bem num ambiente um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais confortável, mais rentável, né? Mas se a própria pessoa não tiver vontade, não adianta. Eu concordo. Eu acho que do ponto de vista da atividade em si, eu acho que você falou tudo. Eu acho que a pessoa que se dedica, mergulha naquilo de fato e faz acontecer,
ela vai crescer inevitavelmente. Mas eu te fiz essa pergunta porque, e aí é um entendimento meu, tá? De que falta muito profissionalismo do ponto de vista da administração, né? Então, são pessoas que normalmente não têm um conhecimento de matemática financeira. E eu não estou nem falando de lucro versus prejuízo, não. É uma regra de 3 simples, é fazer um cálculo de juros simples. Não estou nem falando de juros compostos, estou falando ali de uma matemática financeira básica. Então, a minha opinião é de que esses empreendedores, se eles tivessem um conhecimento mínimo de matemática financeira, eles teriam mais chance de ser bem-sucedidos. Porque eu entendo que todos eles são apaixonados por aquilo que eles fazem. O mecânico não sabe fazer outra coisa. Se você virar para um mecânico bom hoje, que às vezes ele fale, né, ele entra em falência porque ele não soube administrar, e perguntar para ele o que você quer fazer da sua vida, além disso, ele vai falar, nada, vou assistir televisão. Eu só sei fazer mecânica, né? Então, na minha opinião, falta, do ponto de vista de administração, um conhecimento em matemática e administração. Básico. Sem dúvida, mas você imagina o seguinte, aquela funcionária do salão, ela não precisa disso, ela entra lá, faz a unha e vai embora para casa e recebe o dinheiro da produtividade dela. Se ela quer melhorar de vida, ela vai estudar. E mais dia, menos dia, ela vai se deparar com essa necessidade. Ela vai reconhecer. Ela vai ver e reconhecer que precisa se formar. Ou então, se cercar de pessoas de confiança. Entregar para alguém que faça. Que vão ajudar a fazer. Entendi. Mas você citou uma coisa aí, que você falou da matemática, falou matemática financeira. E você sabe que matemática tem diversos níveis, né? Eu diria que é mais profundo ainda. Essas pessoas, de um modo geral, essas pessoas não. Muitas pessoas, de um modo geral, não sabem nem a aritmética, Não. que é o básico do básico. As 5 contas fundamentais, né? E as 5 porque é somar, diminuir, dividir, multiplicar e percentual. Não sabe. E se as pessoas não sabem nem isso, como é que vai saber que não pode gastar mais do que ganhou? Isso é um ponto. Né? Então, as pessoas têm que se educar nesse sentido. E aí, é claro, educar depende muito do interesse mesmo. Se a pessoa tiver interesse, fonte de informação, hoje... Não, é de graça. Todo mundo tem um tá celular em todo lugar. e tem internet. Está em todo lugar, isso aí. Está em todo lugar. Está em todo lugar. Eu vejo que não é claro, não é fácil, mas também não é impossível. Por outro lado, não adianta todo mundo sonhar com isso, né? Porque nós, enquanto empreendemos, nós precisamos de colaboradores. Você imagina que se todos os meus colaboradores quisessem ser donos de um negócio, eu não teria nenhum desses que eu tenho hoje. Sim. E todos eles são muito importantes para o nosso negócio. Né? Nós temos uma equipe técnica fantástica, que, claro, praticamente todos eles não vieram 100% ou nem 50% formatados em termos de conhecimento, porque a gente precisa. Então, nós suprimos também de conhecimento, tanto em treinamento junto aos fabricantes, quanto treinamento prático, né, junto aos clientes. Mas, de qualquer maneira, eles estão satisfeitos, sólidos. Eu tenho um funcionário de 14 anos de empresa. 14 anos? 14 que fantástico, anos de empresa. Fantástico, viu? Somos uma pequena empresa, uma empresa de família, né? Sim. Os sócios somos eu e minha esposa. Uhum. Mas a gente conseguiu reter. Antes, naquela fase anterior de ter um só funcionário, eu cheguei até 18 também. Mas eu vendia hardware. E hardware foi o que me dificultou. Ele não tem escala, então você tem que tentar botar na praça, não tem jeito. Mas, enfim, eu penso assim, a pessoa que quer mudar de patamar não vai conseguir sem estudar. Entendi, excelente dica. E o estudar não é fazer um curso superior necessariamente. Não, de jeito nenhum. Na nossa área. Quantos autodidatas nós conhecemos? Não, e agora com essa geração Z, então, quase todos são. Quase todos são. Não tem faculdade. Não querem nem mais fazer faculdade. Não tem faculdade. Nem querem mais. Mas estudaram e evoluíram. É claro que muitos, não são poucos não, dão pouca importância para o alicerce do conhecimento.
como a aritmética, a matemática que você citou, né? Uhum. Então, é importante entender que o alicerce do conhecimento é muito importante. E tem que procurar estudar. Como é que vai estudar isso? Tem curso técnico, tem muitos cursos técnicos que dão essa base. A gente vê isso em Senai, Cefet, institutos federais, Cefetes. Sim. Né? Tem aí. O gov.br tem vários Senac, cursos. Senai. Tem vários cursos. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não quero te expor não, de jeito nenhum. Mas lá atrás, em 92, quando você resolveu montar a microrádio, você fez um business plan? Não. Eu imaginava que você fosse dizer que não, entendeu? Eu imaginava que não. Não Sabe por fiz. quê? Porque assim, o que eu quero dizer com isso? É que assim, é lógico, a ciência ela é importante, é óbvio que ela é. Quanto mais cercado de informação você tiver, melhor. Mas não quer dizer que se você não tiver, que você vai necessariamente fracassar. De jeito nenhum. Mas De olha o que jeito aconteceu. Eu recebi meu fundo de garantia. Enquanto eu tinha o dinheiro do fundo de garantia, eu sobrevivi bem. Né? Tinha um colchão bom. Porque o que é o fundo de garantia? A cada ano que você foi empregado, você tem um salário. Não é? O fundo de garantia é 8% sobre o salário. Sim. Que a empresa é obrigada a recolher. E ao final do ano, 8 vezes 12 é 8,8, né? 8 vezes 12, 8,8 vezes 12 dá 100%. Cada ano, um salário. E é claro, quando seu salário é 1.000, ao final de um ano de trabalho, você tem 1.000 de fundo de garantia. 1.000 de fundo de garantia. Então, conforme o seu salário, aquele mesmo salário Uhum. a cada ano de fundo de garantia. Mais os 40% de multa, mais tudo que hoje você conseguiu. tem isso, mas na minha época não tinha isso, não. Não tinha isso, não. Entendi. Férias e tal. Tinha a correção pela poupança, né? O fundo de garantia rende muito pouco, né? Uhum. Aí tinha férias, tinha bonificação, tinha prêmio, tinha 1/3, né, de férias. Não, também de indenizado, né? O aviso prévio aviso indenizado, exato. Entendi. E mas, isso foi o teu capital inicial. Meu capital inicial. E aí, claro, aí eu fiz vendas, né? Juntou, eu pude esticar um pouco o prazo aí de conforto, né? Mas em um determinado momento eu comecei a sentir aperto. Entendi. Até me reinventar e começar a... Você tem ideia, quando os donos da Cyclades venderam a Cyclades, eu não tinha o que fazer, porque 98% do meu negócio era Cyclades. Essa é uma lição também que eu trago, assim, não depender de um único fornecedor, né? É isso aí, ou de um único cliente. Né? Não depender disso, porque a chance que tem de ele sair e você naufragar é gigante. Enquanto ele não sai, tá tudo bem, mas se um dia ele sair, exato, vai ser um baque muito grande. Esse foi o pior momento? Esse foi o pior momento. Que aí você viu, e agora o que eu vou vender? E aí, o que acontece? A gente tinha vendido muitos projetos de roteador para redes urbanas. Então, tanto para a prefeitura, para ligar, por exemplo, a sede da prefeitura com a Secretaria de Saúde, com o posto de saúde, com a escola. E aí ligar ainda é PABX, tá? A gente tá falando de PABX. Era linha dedicada de dados. Era dados já? Dados. Naquela legal, época era frame relay. Eu lembro bem. X25. Lembro bem de frame relay. Links dedicados. Links dedicados. Então, uma rede de lojas, por exemplo, pegava a matriz e ligava a filial com um roteador. Lá na filial tinha a rede interna, que naquela época ainda eram placas multisseriais. Não era Ethernet ainda. Não era internet ainda. Ethernet, não era Ethernet. Não eram Ethernet ainda. Não eram. Nossa. Já existia a Ethernet, mas o forte para ambientes multisseriais, multiusuários, vamos dizer, né? Eram terminais de vídeo burros. Eu sei. Que aos poucos foram sendo substituídos por terminais de vídeo inteligentes. Que eram os microcomputadores. Que eram muito caros. Entendi. Muito mais caros, né? Porque os terminais também não eram baratos, não. Mas os microcomputadores, que eram terminais de vídeo inteligentes, eram muito caros. Entendi. E então, eu tinha um cliente, por exemplo, tem 2 casos de Minas Gerais que eram interligação da matriz com os pontos remotos. E que eu tinha vendido 110 equipamentos para um e 120 equipamentos para o outro. E
E os donos das Ciclades venderam as Ciclades. Aí, como é que eu ia fazer? Eu não tinha mais esses equipamentos para vender, porque quem comprou, a empresa que comprou, uma americana, resolveu descontinuar esses produtos. E eu pensando nessa topologia de rede, né, de matriz e filiais, dentro de um centro urbano, eu passei a vender rádios que funcionam outdoor. Não é Wi-Fi, porque o Wi-Fi é interno, né? Então, era rede de rádio para funcionar outdoor. Colocava no alto do prédio uma antena, no alto do prédio lá a antena e ligava. Outra filial, ligava. Entendi. Mas também esse mercado era muito complicado. Os distribuidores vendiam direto para o usuário final, competindo com a gente. A gente era obrigado a dizer o nome dos clientes para eles, para poder conseguir algum desconto, e às vezes eles atravessavam, iam direto. Então eu fiquei por mais ou menos 10 anos me reequilibrando dessa situação. Até que comecei... 10 anos? 10 anos. Claro, uma hora com um produto, outra hora com outro produto, uma hora com um fabricante, outra hora com outro fabricante. Então, também a flexibilidade e talvez por causa do conhecimento multidisciplinar que eu tinha, né, eu conseguia entender como é que era vender cada um, e se um estava ruim, eu ia para o outro, né? 10 anos? 10 anos. Gente, que resiliência. E aí, em 2010, eu tive a primeira grande oportunidade com antivírus. Kaspersky? Na época foi F-Security. Entendi. A gente estava fazendo a migração do correio da Prefeitura de Belo Horizonte para a Google e aconteceu o primeiro grande ataque de vírus na Prefeitura. E aí nós viemos a participar da licitação e ganhamos com o F-Security. O firewall que a gente vendia, ele tinha o F-Security como antivírus de borda. Mas o integrador, o desenvolvedor desse firewall, que era a BR Connection na época, ele não vendia antivírus para desktop, ele só vendia junto do firewall dele. Entendi. Era só na borda. Então, quando eu perguntei se eles teriam para vender, eles falaram, não, mas eu te indico a própria F-Security para você fazer o contato. E a gente participou da licitação lá, na época na Prodabel, e a gente ganhou com a F-Security. Era uma ata de registro de preço e a gente começou, então, a oferecer a ata. Então, eu tinha um grupo de pessoas que me ajudavam a oferecer a ata. Eram vendedores, mas eram basicamente cumprir o script. Tem antivírus? Qual que tem? Quando é que vence? Naquela época, 2010, muita gente ainda não tinha antivírus. E, naquela ocasião, a Polícia Civil publicou um edital dizendo que queria comprar Kaspersky e que não tinha antivírus. E aí nós entramos na licitação da Polícia Civil e ganhamos com a Kaspersky. E foi aí que começou o nosso namoro com a Kaspersky. Né? Entendi. Hoje nós somos revenda Platinum da Kaspersky, estamos entre as maiores do Brasil e não somos a que tem mais funcionários. As outras empresas que são revenda Kaspersky maiores do que nós têm 100, 200, 300 funcionários. Entendi. E nós temos só 22, né? Entendi. Então, assim, o resultado per capita da Microhard é melhor do que o deles. Sim. Mas a gente sabe que tudo passa pela matemática, né? Se não fizer a conta de quanto é que tem que vender, por quanto comprar, quanto vender, para tirar os impostos e sobrar dinheiro para reinvestir, inclusive na folha de pagamento. Né? Porque quando eu citei o exemplo de quanto é que tira de lucro para sobreviver, para tirar para a minha família, mas antes disso, eu tenho uma obrigação legal de pagar os funcionários. Óbvio. Sim. E é uma equipe que é cara, porque é especializada. Cada vez a equipe especializada está ficando mais cara. E tem que manter? Tem que manter, é difícil manter. Não pode não ter. Não. Pode e assim, é difícil mantê-los, né? Porque hoje você tem aí oferta e todo mundo te bombardeando. Então, quer dizer, a retenção de funcionário hoje é um negócio é um desafio muito grande. Dificílimo, né? Então é dificílimo. Parceria, você tem alguma? O que você chama de parceria? Outras empresas que te ajudam a alavancar vendas com outros serviços que não são similares aos seus. Não frequente. A gente tem eventuais parceiros. Entendi. Quando a gente identifica, por exemplo, num cliente a necessidade de coisas, de produtos e serviços que nós não temos no nosso portfólio, nós muitas vezes chamamos alguém que tem aquela especialização. Entendi.
Algumas vezes é o próprio distribuidor. Por exemplo, treinamento oficial do fabricante. Poucas empresas têm certificação para ser treinamento oficial. Então, a gente é obrigado a convidar essas empresas para serem nossas parceiras no projeto. Entendi. Muitas vezes, o camarada precisa de um serviço muito especializado numa quantidade de profissionais que nós não temos. Então, nós vamos ao mercado identificar isso. Outras vezes, a gente tem um profissional de vendas que nos enxerga como potencial fornecedor, confia que nós entregaremos com confiança para o cliente dele e nos convida a fornecer para eles, né? Então, a gente chama para, às vezes, aumentar, né, agregar valor à nossa oferta, e outras vezes é a gente que faz papel de agregador de valor à oferta de um terceiro. Entendi. Mas não tem nada que seja tão regular assim. Eu até gostaria que tivesse, sabe? Pois é. Eu estou aqui pensando nisso, né? Empresário é complicado. O cara está sempre pensando ali em gerar negócio de alguma forma, entendeu? A gente oferta, por exemplo, para os desenvolvedores, e para o desenvolvedor, às vezes, há uma dificuldade de compreender isso. A gente vê, por exemplo, os sistemas bancários, eles compram produtos de segurança da informação que mandam instalar nos computadores dos clientes que utilizam o sistema bancário deles. Eu uso. Pois é. Para o Itaú, por exemplo, eu tenho que botar, como é que é? NetGuard? Guardião. Um troço guard lá qualquer, não lembro qual é. Eu tenho que botar. WatchGuard. WatchGuard. Não é WatchGuard, não. WatchGuard é um fabricante de firewall que comprou a Sophos recentemente. Então não lembro. Mas é Guardião. É um Guardião. Acho que é Guardião. Não lembro o nome. Do Itaú. Nós oferecemos um sistema que é um kit para desenvolvimento para você embutir dentro da sua solução. Isso faz o quê? Faz com que o banco não precisasse, por exemplo, que o usuário instalasse no seu computador um módulo de segurança. Entendi. Já está embutido no aplicativo. Uhum. Mas isso também vale para os aplicativos de governo, que o cidadão tem que consultar, às vezes marcar consulta, né? Às vezes agendar um atendimento, e que tem que entrar no aplicativo do governo. O aplicativo poderia já estar com o módulo de segurança embutido e não precisaria o cidadão, o usuário, se preocupar com isso. Imagina a rede de lojas, atacadistas, que tem vendedores na rua. Ele poderia embutir no aplicativo dele o módulo de segurança e não importa se uma hora o vendedor está usando com o dispositivo da empresa ou o próprio dispositivo. Por que eu entendo que o BYOD, né, o Bring Your Own Device, né, que é um recurso que o Gartner já está dizendo há anos, né, que é uma promessa, né? O Gartner fala, o BYOD é uma promessa. As empresas vão permitir que os usuários usem seus próprios dispositivos. E por que ainda é uma promessa? Por causa da segurança. Porque se o usuário tem na casa dele ou no celular dele algum malware, pode infectar a rede da empresa. Então, ela prefere que seja o dispositivo dela. E aí, esse BYOD ainda é uma promessa, ainda não é uma realidade. Algumas já fazem, mas ainda é uma promessa, não é uma realidade. Entendi. Com relação à penetração, né? Como você é um vendedor de software e hardware também, e eu entendo que você faz mais B2B, né? É muito mais para empresas do que para cliente final. Sim. A tua estratégia de digital faz alguma diferença na tua promoção de vendas? Com certeza faz. Você faz isso? Você tem campanha de digital? Temos. É mesmo? Temos. Até 2 anos atrás, eu tinha muito pouco. Mas de 2 anos para cá, eu contratei um gerente que tem isso em mente, que inclusive é o meu filho, Ricardo, que ele tem alicerçado isso, né? Mas a gente já faz isso. Então vocês usam lá Instagram, vocês usam Facebook, usam todos esses meios para vocês... Como o nosso mercado imagino. É muito mais profissional, muito mais é o LinkedIn que nós utilizamos. Entendi. Muito mais. Muito mais o LinkedIn. Mas a gente usa
palavras-chave no Google. Sim, vocês têm os buscadores lá, link patrocinado, legal. Temos. Legal. E é claro que, às vezes, a gente fica também medindo, né? Porque se a gente fizer e tiver uma demanda acima do que a gente pode atender, isso pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial, exatamente. Mas esse é um problema bom, né, cara? É um problema bom. É um problema bom. É verdade. Você ter cliente que você não consegue atender, ele é bom. Depende do quanto exceder. Porque se for muito, aí as pessoas que não forem atendidas passam a falar mal. É verdade. O que a gente quer é pessoas que falem bem, né? E quando a gente hoje liga para cliente, nós temos clientes no Brasil inteiro, tá? Brasil inteiro? Brasil inteiro. Ah, legal. Pará, Amazonas, Rondônia, Olha Acre, só. Público Alagoas, e privado. Público e privado. Legal. Hoje, independentemente do rincão, frequentemente a pessoa que a gente faz o contato já ouviu falar da microrádio. Legal. Normalmente bem. Sim. Eu só bem. Então só ouvi não é falar assim bem. um completo desconhecido. Mas isso também graças à rede, à internet, né? Entendi. De um modo geral. E você já demitiu algum cliente? Cara... Você escolhe seus clientes? Essa que é a pergunta. Não escolho o cliente. Mas já demitiu algum cliente? Demitir é forçado, mas eu já deixei de atender cliente que parou de pagar. Cliente chato, raramente eu deixo de atender. Eu abandono, raramente. Raramente? Raramente. Eu diria que é praticamente zero. Eu tenho mesmo? Cliente chato, eu tenho cliente que atrasa pagamento, eu tenho cliente que acha que tem o direito de receber suporte 24 horas. Dedicado. Né? É como se o funcionário meu fosse funcionário dele. Eu falo assim, que contrato que você me pagou, cara? Ah, mas eu preciso. Então me paga. O preço da hora é tanto. Ah, mas eu não posso pagar. E a gente vai, às vezes, levando no banho-maria, ajuda. A gente nunca deixou de ajudar. E é uma briga que eu tenho internamente com os outros gestores da empresa. Com os porque outros, eles falam assim, porque ele não pagou, acaba não atendendo. pode receber. Eu falei, não, vai atender. Vamos lá. Não, que bom, cara. Porque assim, eu conheço alguns gestores que eles fazem questão de dizer que eles demitem cliente, que não é todo cliente que é bom, principalmente essas pessoas que estão começando a atenderem, né? Porque é aquela história que você falou, você faz a conta. Às vezes fica mais caro você atender o cara do que você não atender, então é melhor não ter. Sem dúvida. E é mesmo. E nós temos cliente que dá prejuízo. Que dá prejuízo? Que dá prejuízo. Sério? Sério. Você tem cliente que tem prejuízo e você dá mantém? Prejuízo. Dá prejuízo. E você mantém? Eu poderia dizer um que é cara a missão. abençoado, cara. É a vocação, é a missão, é uma opção de coisas junto, né? E é claro que a gente luta para um dia reverter. Sim, claro. Você não vai querer ficar ganhando prejuízo. Né? Prejuízo o resto Significa da vida. o seguinte, que eu ainda não desisti desses clientes. Eu quero que um dia eles entendam que eu preciso ter lucro com eles. Caramba, então você tem cliente que hoje dá prejuízo. Tem clientes que dão prejuízo. Rapaz. É que a gente atende vários clientes ao mesmo tempo, então a gente não faz a conta. Cada cliente é um centro de custo para a gente chegar à conclusão que aquele centro de custo a gente tem que acabar com ele. Entendi. O conceito é diferente. Ele está no bolo, os outros ajudam. Os outros ajudam, exatamente. A balança pesa para cada um. Ele tenha a nossa, vamos dizer, a nossa boa vontade, né? E a gente não xinga por isso também, não. A gente quer que um dia ele compreenda e a gente espera que compreenda. Entendi. E a gente vive com pessoas assim também, não é? Sim. A gente espera que um dia compreenda. Não espera que um dia compreenda. Espera que a gente é bom para elas, né? Mas é difícil. Essa aí é uma evolução que eu ainda queria ter, sabe? Você entender que o outro pode chegar em um nível que precisa chegar. Normalmente a gente quer que ele chegue no nível que a gente entende que ele tenha que estar, né? A gente não tem essa paciência de Mas eu vou te dizer fazer ele compreender. Que ao longo dos 32 anos da Microhard, eu já tive essa experiência. Que eu investi, né? Ou seja, eu tive prejuízo por muito tempo e que chegou um dia que o cliente me deu um grande lucro e que compensou mesmo? Todo aquele passado. É mesmo? Você já teve isso? Aconteceu. Isso é o ponto positivo de a empresa ter muito tempo de existência. De existência, exatamente. É claro que tem muitas dores.
Sim, sim, sim. Mas a gente tem que aprender a fazer doce, fazer limonada, né? Tem que aprender a fazer. Não é fácil não, Alexandre, não é fácil não. Mas é aquilo, se você tem uma cesta, né, com vários ovos, né, e um pode dar prejuízo, o que não pode é um afetar o outro, né? Ele ficar podre e afetar os outros. Afetar os outros. Você tem que administrar, tratar de forma isolada, continuar demonstrando para ele que está fazendo o bem para ele. E, claro, ele vai entender um dia. Ele pode até... Normalmente eu entendo, assim, eu penso assim, que eles entendem. Muitas vezes eles se aproveitam da boa vontade, às vezes por deslealdade, às vezes por oportunismo. E você aceita? E outras vezes por não estar em condição. Ou até por inocência. Ou até por desconhecimento. Inocência não, desconhecimento. Ou você acha que não? Tem vista grossa demais, tem João sem braço demais. Tem João sem braço, né? Tem demais. Tem. Fingindo de égua, né? Tem muita gente assim. Entendi. Mas é claro, assim, eu acho que é importante uma hora tomar decisões drásticas. Mas eu não tomei com alguns dos meus clientes, sabe? Ainda não tomei com alguns dos meus clientes. E se eles ouvirem esse bate-papo eles vão ouvir, eles vão ouvir. Que eles vão entender. Eles vão entender quais são. Ele sabe exatamente, pode ter certeza que ele sabe. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que eles sabem, eles têm um negócio, eles sabem fazer conta. Né? Então eles sabem. Então você imagina, pegar um técnico de salário alto e dedicar, vamos dar um exemplo, né? Dedicar 20 horas por mês, em média, para aquele cliente. 20 horas por mês? 20 horas por mês. Imagina, um salário mais encargos sociais. Imagina quanto é que é como. Aí você divide por 40 horas semanais, vezes 4 semanas, 160 horas mensais. Você divide o salário do cara por 160 horas, com encargos junto. Inviável. Aí fala assim, qual que é o salário desse profissional? O cara consumiu em média 20 horas. E quanto é que ele pagou de contrato de suporte? Ele próprio sabe. Ele sabe, exatamente. O cara me custou 20, mas eu paguei 1.500. O cara faz. Ele faz a conta. E é claro, né, um dia pode ser que ele ponha a mão na consciência, e a minha esperança é essa, que um dia ele se conscientize e que fale assim, cara, olha, é o seguinte, eu não vou ser seu cliente mais não, vou dar prejuízo para outro. Ou então ele fala, olha, eu vou compensar o investimento que você fez em mim. Entendi. Nossa, você é um cara abençoado, você é um cara realmente evoluído, porque eu não sei se eu ia ter essa paciência, não. Eu e meu sócio, a gente tem muito claro que a gente quer ter cliente bom, né? Eu tinha um diretor que ele dizia que o bom é você... como é que é? Você precisa gastar vela com defunto bom. Né? Porque você ficar aí batendo cabeça... Talvez você começar assim seja muito importante para você ficar sempre assim. Mas como eu sempre fui muito emocional, muito relacional... Entendi. Conhecer as pessoas, eu hoje tenho dificuldade de virar isso. Entendi. E sei que é importante fazer também, mas talvez seja isso. Eu também já tive experiência de quem me recompensou um dia, né? Talvez isso seja o que me motiva a continuar assim ainda, né? Entendi. Mas a maioria, eu diria que são poucos clientes. Eu tenho só 2 ou 3 clientes que um deles está assim no 0 a 0 praticamente, e 2 que estão dando prejuízo. Então a balança... E os outros todos dão lucro. Então, os outros tem... A balança está equilibrada, graças a Deus. Tá ótimo. E sucessão, José? Como é que são os próximos 32 anos? Essa é a minha esperança, é que meus filhos realmente se engajem. Hoje 2 deles estão lá dentro, que é o Ricardo e a Fernanda. A Fernanda está também? Fernanda está também. Legal, não sabia. A Fernanda está cuidando hoje do RH, tem procurado, apesar de poucos funcionários, ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga, aproveitando a formação acadêmica dela e a experiência clínica que ela já tinha antes de ir para a Microhart. Ela tem feito um estudo para poder também melhorar a qualidade de vida da equipe inteira. Muito legal. E o mais difícil de melhorar a qualidade de vida é do CEO.
Já dá como missão. Os Fernanda, hábitos... tua missão é melhorar a vida do CEO. Já dá como missão para ela. Se ela melhorar dos funcionários, já tá bom demais. Já tá bom já demais. Tá bom, legal. E a gente tem tido isso, sabe? O relacionamento interno é muito bom. Entendi. Pra você ter ideia, nós adquirimos a nossa sede própria em 2018, dezembro de 2018. Vocês compraram? Compramos a casa que a gente alugava por 19 anos. Olha só. Ali no Sion. E passamos o ano de 2019 pensando na reforma da casa. Vocês moram lá não, né? Não. Nós moramos perto, mas não é lá, não. Uhum. A casa é só a empresa. São 2 pavimentos lá no Sion. E aí nós resolvemos reformar a casa. Aí contratamos uma arquiteta para fazer o projeto. E a arquiteta apresentou o projeto no mês de janeiro de 2019. Até hoje não está pronto. 2019? 2020. Passamos em 2019, pensando no projeto. Em janeiro de 2020, ela apresentou o projeto. Nós resolvemos, então, alugar um conjunto de salas próximo ali no Sion também, para desocupar a casa, para reformar. Eles reformarem. Sim. Aí, já com o contrato assinado, veio a pandemia. Não pôde fazer. Não pudemos fazer a reforma. E o que nós tivemos que fazer? Nós já estávamos com telefonia IP, né, com VoIP. Para quem não tinha ainda, nós tivemos que comprar notebook, fone de ouvido, microfone, mouse e comprar notebook. Porque alguns não tinham notebook. Só poucos. Os que saíam para cliente tinham notebook. Os que não saíam não tinham. Tinha uma torre lá. Desktop. Um desktop. E até hoje nós não fizemos a reforma. Mas a equipe continua uma equipe muito unida. É claro que nós tivemos baixas. Baixas, às vezes, porque de pessoas que receberam ofertas e tomaram a iniciativa de sair, pessoas que nós resolvemos demitir por não estarem combinando adequados com o resto da equipe, né? Perfeito. Mas o pessoal que está lá é um pessoal muito unido. Legal. E que tem trazido bons frutos para nós, sabe? Em termos tanto de conhecimento, de relacionamento, de troca de experiência, que é o mais importante, né? É um ensinar para o outro, trazer o outro para aprender o que ainda não sabe, né? E fortalecer a equipe, né? Sim. E você está pronto para sair? Você quer sair ou é um negócio eu quero sair, mas ainda não estou pronto, não. Entendi. Mas você quer, você tem esse desejo? Eu quero. Legal. Estou passando da hora quase. Pois é, então assim... Mas assim, tem gente que quer, tem gente que a empresa é aquela pessoa. Por exemplo, você consegue imaginar MRV sem o Menin? Não existe. Não. A Localiza sem o Matar? Não tem. A empresa acaba sendo a pessoa, né? Então, dificilmente essas pessoas se desligam. Mas você não, você entende que existe essa separação. Eu preciso, eu só não sei quando ainda. O projeto que eu escrevi há 5 anos atrás foi que com 75 anos eu não queria mais. Isso aí, entendi. Então, eles têm 5 anos para eu acreditar que eles vão conseguir... Que vão ser capazes. Isso é ótimo. Porque se a empresa até hoje foi a base financeira da família... eles vão ter que fazer que continue sendo a base financeira das famílias deles, né? Legal. De alguma maneira. E eu acredito nisso. Eles têm inteligência, eles têm capacidade, eles têm boa vontade, têm interesse. Entendi. Não, concordo. Então, é questão de tempo. Sim. E você tem algum conselheiro? Aí vou eu trazer lá para Rafaela França. Lá. Não tenho. Não quer ter? Quero ter. Quer ter? Quero ter. Mas não tenho ainda, não. Legal. Conselheiro consultivo. Alguém de fora. Isso. Alguém de fora. Alguém para te dar uma visão externa. Eu acho interessante. Mas eu acho que mais importante do que eu ter o conselheiro, agora são eles terem o conselheiro. Perfeito. Eu digo a empresa. A empresa. A Microhard precisa de um. Entendi. Porque a gente tem muito pré-conceito, né, sobre a forma de fazer. Né? Então, por exemplo, a minha forma de fazer, eu não quero mudar. Mas eu sei que é necessário para a empresa que sejam feitas coisas de outras maneiras. Sim. Não, então, com mídias sociais, com chat, com inteligência artificial. Sim. Né, a gente sabe que isso tudo pode ser feito de formas diferentes. Né? Sim. E eu tenho consciência disso, eles têm consciência disso.
Legal, interessante. Mas eu vejo que é importante eles terem também opiniões de pessoas de fora para equilibrar os conceitos. Concordo. Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, o que trouxe a gente até aqui não é e não vai ser necessariamente o que vai levar a gente até os próximos 32 anos. Não é. Não será. Não é, exatamente. Então, assim, e quem é que vai trazer essa visão? Como você falou, normalmente as pessoas que estão lá dentro têm uma opinião e uma visão e conceitos muito contaminados, né? Porque, enfim, é o modus operandi que está dando certo. Vícios. Exato, está dando certo. Deu certo, gente. Está 32 anos dando certo, né? Mas quer dizer que 32 anos para frente vai dar certo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quem é que vai te dar essa visão? Quem está de fora. Dificilmente, gente. A autocrítica é um exercício dificílimo. Da mesma forma que muitas vezes você tem que se abstrair do ambiente para enxergá-lo de fora. As pessoas que estão de fora já fazem isso naturalmente, né? Já enxergam de fora. Exatamente. E você tem que se forçar a sair para falar, deixa eu enxergar de fora. E às vezes autocrítica, é dificílimo. Quando eu faço esse exercício, eu tenho uma dificuldade muito grande de enxergar de fora. Isso. Continuo, eu vou para fora, mas eu continuo enxergando as mesmas com viés coisas. de dentro. Continua com viés de dentro. Então, eu sei que é importante ter conselheiro. Agora, é claro, tem fases e fases, né? Nós estamos com 32 anos, eu acho que está chegando a hora da gente começar a pensar nisso. Sim, bacana. Cara, a gente está 1h30 falando já, é bastante tempo. Parece que foi só 15 minutos. Né? Exatamente. Isso assim é bom, né? Quando o papo ele flui assim, é excelente. Dá um recado aí, Zé Glicério, para quem quer empreender, para quem gosta disso, né? O que você recomenda, quais são as dicas que você dá para quem né, para quem de fato está a fim de sair de uma vida CLT para ir para uma vida empresária. Mas antes disso, a pergunta que não quer calar: valeu a pena sair do CLT para ser empresário? Está valendo. Está valendo? Está valendo a pena. Não trocaria? Valeram a pena os 10 anos de aperto. Então, quer dizer, o Zé Glicério de 32 anos atrás, ele não diria, não faz isso. Não diria. Falaria, vai em frente. Vai em frente. Foi boa. Agora, é claro que foram 10 anos que eu tive inúmeras situações de pensar em desistir. Mas como eu não desisti, hoje eu concluo que valeu a pena e que está valendo a pena. Eu acho o seguinte, é aquela diferença entre o pensar e o fazer, né? É assim, eu penso todo dia em sair do Brasil, mas eu não saí até hoje. Então, quer dizer, eu continuo acreditando que o Brasil vai dar certo. Exato. Né? Então, assim, eu acho que pensar ruim, a gente vai pensar o tempo inteiro. Né? Mas daí até você, de fato, tomar uma ação para isso, é um abismo, gente. Não é uma linha tênue, é um abismo enorme. Né? Eu acho que as pessoas que pensam o lado ruim, diferente do que algumas outras pessoas pensam, elas não são pessimistas, elas são precavidas. Né? Então, assim, você tem sempre que olhar o lado ruim. Né? Então, pessoas positivas demais tendem a se frustrar. E eu acho que pessoas realistas tendem a se surpreender. Então, eu prefiro me surpreender do que me frustrar. Tão simples quanto isso. É verdade. Né? Agora, o que eu aconselho assim, mais às pessoas é que tenham consciência de que muitas falácias são só falácias. Por exemplo, eu ouço muitos funcionários seletistas dizerem que querem ser empreendedores porque nunca mais querem receber ordens. Olha só, gente. E na verdade, quando você vira empreendedor, o que você mais recebe é ordem. E é pior, porque você continua recebendo ordem de cliente, recebendo ordem de fornecedor, recebendo ordem de funcionário. Ou que você vai passar a receber muito mais ordens do que antes. Porque antes, quando era CLTista, você recebe ordem só do chefe. Né? Então, ter a consciência de que receber ordem não é um problema. Você tem que saber administrar, entender a necessidade, quer seja do seu chefe, quer seja do seu cliente, quer seja do seu funcionário, para que você
possa, quando receber uma ordem, interpretar como um pedido de empatia. E você conseguindo resolver o problema daquela pessoa, a ordem não dói. É o principal ponto que eu vejo o funcionário pensar que a vida dele vai mudar quando ele virar empresário. Mas quando ele tomar essa decisão, que seja uma decisão firme, que ele entenda que precisa estudar, que precisa fazer conta, que precisa ter a consciência de tudo que envolve um empreendimento, além do aluguel e dos impostos e das contas que têm que ser feitas, da contabilidade que tem que ser feita, da declaração do imposto de renda, que é diferente de pessoa física para pessoa jurídica, né, da contabilidade que tem que fazer balancete e balanço. São vários fatores que o empreendimento exigem que o seletista ainda não experimentou. E ele tem que estudar para entender isso, para que não seja uma frustração e que não seja uma sequência de sofrimentos. De sofrimentos. Boa e dica. a partir daí, ser feliz. Ser feliz. Bacana. De um jeito ou de outro. Bacana, bacana. Cara, para mim é um prazer, né? Que prazer bom que a gente meu. falou de novo, né? Bom a gente estar se encontrando depois de tanto exatamente, tempo. Depois de tanto tempo, né? Exatamente. Fui em alguns eventos seus, Porcão, Buffet Catarina, fui em alguns, né? Mas agora ouvir a tua história foi sensacional. Tivemos um evento muito importante no Centro das Indústrias, ano passado. Eu não fui nesse. Vamos fazer um outro agora, que é com o CIENG, que é focado em segurança da informação para a indústria. Fantástico. É claro que segurança da informação, a gente sabe, né, que não é só a indústria, não é só o comércio, não é só o serviço, não é só a empresa privada. Tudo tem que ter. Tudo tem que ter. Nós próprios, como pessoas físicas, precisamos ter. Precisamos ter. Então, se o nosso dispositivo não tiver segurança embutida, nós temos que colocar a segurança nele. Não é? Mas a segurança que é feita, né, para uma pessoa física é diferente do que é feito para uma empresa e diferente do que é feito para o chão de fábrica de uma indústria. Né? Total. E a gente precisa ser também o motivador das pessoas para se aculturarem com relação a isso, se conscientizarem com relação a isso. Bacana, bacana. Eu te agradeço pela oportunidade também. Foi um prazer enorme. Gente, boa noite aí, quer dizer, quase boa noite, boa tarde. Obrigado aí e semana que vem a gente tem mais um Papo de Valor. Obrigado, José. Obrigado. Obrigado, gente.